Oi, vou contar pra vocês da humilhação que eu passei quando eu era criança. Que eu fiquei preso no balde. Tava um dia insuportável de quente. Daí a imbecilidade infantil teve uma ideia. Eu peguei os meus brinquedos favoritos e fui brincar debaixo do sol de meio-dia. Que depois de 2 minutos naquele sol, como eu era carequinha, se tu quebrasse um ovo aqui em cima, ia fritar instantaneamente. Quando vinha um vento muito forte, se você cuspisse, saiu uma telha da tua boca de tão quente e seco que era aquela bosta. Eu fui no tanque igual um rato sonso, peguei um balde gigante, cheio de água e fiquei lá brincando durante um maior tempão. O Songamonga aqui achou que não tava suficiente só mergulhar os bonecos no balde de água. Aí eu comecei a mergulhar a minha cara toda dentro do balde. Aí o espírito da burrice e o espírito da idiotice se juntaram e entraram na minha cabeça. E eu fiz o quê? Decidi sentar dentro do balde. Eu fiquei igual nessa foto que vai aparecer aí pra vocês. Gente, e deu certo. Me refresquei, fiquei lá sentado ó, durante um maior tempão. Aí eu escuto dentro de casa minha mãe me chamando pra almoçar. Falei assim, vou sair daqui pra eu me secar, né? Cadê que conseguia sair? Eu tava entalado. Começou a bater um desespero. Eu comecei a chorar. Uma tristeza, uma humilhação. Quando eu vi realmente que eu não tava conseguindo sair dali, eu chamei minha mãe. Ela veio, parou, olhou pra mim, pegou o celular dela e começou a filmar. Começou a rir muito. Pra me ajudar, ela me deu uma empurradinha. Aí eu tombei pro lado e o balde, não saiu. Aí pra terminar de me humilhar de verdade, ela teve que pegar o balde e começar a sacudir assim. Gente, finalmente eu consegui sair. Uma coisa muito vergonhosa e que eu tinha pavor de contar. Até que a minha mãe enviou no grupo da igreja. Diz ela que foi sem querer, mas eu duvido. Aí o filho do pastor, que eu não vou falar o nome, Carlos Henrique, sempre que podia fazia piada com isso. Me apelidaram de Aquaman. Oi, vou contar pra vocês o dia em que a minha turma fez um professor ser demitido porque ele assediava as meninas. Quando esse professor colocou o pé dele na sala de aula, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Porque ele fazia umas brincadeiras e umas piadas que ele não deveria estar falando pra meninas de 13 e 14 anos. E se eu pudesse, eu falaria o nome desse professor aqui. Rodrigo. Ele foi ensinar um negócio pra minha amiga, botou a mão na cintura dela e chegou ela pra perto dele. Nisso, eu e ela começamos a lacrar pra cima dele. Aí ele fez o sonso desentendido. Aí na hora do recreio, a gente deu uns de representantes da sala, juntamos as meninas e começamos a falar o que a gente achava do professor. Cada uma delas foi falando alguma coisa que já tinha acontecido. E a gente percebeu que tava mais sério do que parecia. Ele mandava direct pra uma das patricinhas da minha sala. Tinha print de tudo que eles falavam. Todas as cantadas. Eu olhei pras meninas e falei assim, bora galera, mulheres, vamos falar com a diretora. Nessa época, ainda era a diretora Lúcia. Ela começou a querer passar pano pra ele. Falou que só ia conversar com ele e que não ia mais acontecer isso. Como nós éramos apenas alunos, voltamos todos tristes pra sala de aula. Só que não, né? Aí a gente voltou pra sala e fizemos um combinado com a turma toda. Nós fizemos greve do silêncio. Fizemos um bilhete e colamos em cima do quadro. E nele estava escrito: essa turma permanecerá em silêncio até que o professor Rodrigo pare de dar aula. Aí embaixo do título tinha #assédio é crime. Nós éramos a pior turma da escola. E nós ficamos calados o dia inteiro. Aí alguns professores se juntaram e foram falar com a dona Lúcia. Aí no outro dia, na primeira aula, a dona Lúcia chegou e falou assim: gostaria de avisar a todos que o professor Rodrigo não está mais na escola, pois eu tomei as devidas providências. Aí começaram a bater palma, gritar, pular. E eu e a minha amiga assim, ó. Nós fomos vistos como uma turma muito unida e recebemos parabéns de todo mundo. Uma semana a gente ficou pior do que tava antes e voltamos a ser a pior turma da escola. Oi, hoje eu vou contar pra vocês o dia em que a minha amiga ficou presa na lixeira, depois que a professora de português se demitiu por causa da minha turma, só porque nós éramos a pior turma da escola. Sempre que era o dia de ter aula dela, a gente ficava com tempo livre. Aí, em um desses dias de aula livre, a galera da minha sala surtou. Começou uma correria dentro de sala. Gente, tava uma barulheira. Uma maravilha. Uma amiga minha, que era meio doida, ela decidiu subir nas minhas costas, botou as pernas na minha cintura, os braços aqui no meu pescoço e falou assim: vai cavalinho pocotó. Olha, falar o nome dela aqui ia ser muita sacanagem, porque o resto da história é muito vergonhoso pra ela. E eu não sou o tipo de gente que faria isso. É Rayane, Aí eu falei pra ela: desce porque tu tá me enforcando e tá me machucando. Aí ela apertou mais o meu pescoço e falou assim: anda logo, cavalinho, pocotó, pocotó. Aí eu falei assim: ah é? E uma volta na sala com ela nas minhas costas. Quando a gente chegou do lado da porta que tinha uma lixeira, eu fui e soltei os braços e as pernas dela. Gente, ela caiu sentada certinho dentro da lixeira. E é claro que eu não tava planejando isso, né?
Isso, eu fiz o sonso, virei pra trás e falei assim, menina, levanta daí. Aí ela falou, eu não consigo, eu tô presa. Como ela começou a gritar igual uma maluca, o pessoal começou a tentar tirar ela de dentro da lixeira. Nisso, alguém gritou assim, a dona Rose tá vindo. Ela era a inspetora que todo mundo tinha medo. E saiu correndo todo mundo pro seu lugar. E a Rayane ficou aonde? Presa na lixeira. A inspetora chegou, viu aquela situação, tirou ela de lá. Na hora que a Rayane ia falar que a culpa era minha, que eu que tinha jogado ela lá, a inspetora começou a gritar com a gente. E falou assim, Rayane, vai pro seu lugar agora. Lixeira não é lugar pra você ficar brincando. Eu não quero saber o que aconteceu nessa sala. Mas isso não vai se repetir. Vocês estão uma semana sem intervalo. E sabe em que isso mudou? Em nada, porque a gente continua aprontando lá. Oi. Estava eu esperando o ônibus num dos pontos mais perigosos e desertos da minha cidade. Sabe por quê? Porque eu era retardado. A noite maravilhosa começou com o meu celular descarregando. E pra alegria do pobre, veio o meu ônibus. Eu só consegui ver o número do ônibus quando ele já estava perto. Aí quando eu fiz sinal, eu já estava muito em cima. E o motorista decidiu me ignorar. Ele passou direto e ainda mandou um sorrisinho. Aí eu fui olhar pelo lado positivo, né, gente? Só que não tinha lado positivo. Eu estava praticamente no meio do nada, sem celular, no escuro. Mas eu pensei comigo, pelo menos não tem como piorar, né? Chegou um cara todo estranho no ponto e disse, qual é, meu? Qual é? Que horas são aí? Que horas são? E vi que ele tava agindo muito estranho, com a mão no bolso. Tava agitado, de capuz, olhando pros lados. Aí eu peguei o meu fone que eu comprei por R$4 na feira, botei no meu ouvido e comecei a fingir que eu tava ouvindo música. Até que ele começou a chegar perto de mim. A cada passo que ele dava pra perto de mim, era 2 que eu dava indo embora. Aí ele tava muito perto e pedindo pra ver a hora de novo. Eu já sabia que ele ia me assaltar. Assim que eu pegasse meu celular, ele ia pegar da minha mão. Eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu tô cagado com medo, eu faço merda. E falei assim pra ele, pô, me deixa em paz, cara! E antes de terminar essa frase, eu já tinha me arrependido. Aí ele paralisou e falou assim, e qual é, minha nota de marola? E começou a me ameaçar. Quando ele ia encostar no meu ombro, veio um ônibus. Eu, sem ver número, sem ver nada, fui pro meio da rua praticamente. Fiz sinal e entrei dentro do ônibus. Quase chorando, cheio de medo, com as pernas tremendo, mas com o celular no bolso, E a noite maravilhosa tava só começando. Porque eu esqueci que o ônibus que eu tava não era meu. E fui parar do outro lado da cidade. As coisas estavam dando tão errado nesse dia que só de lembrar dá vontade de socar. Oi, fofoca do dia que eu me afoguei e quase morri na praia. Quando eu saí do carro e vi que eu realmente estava na praia, eu surtei, fiquei assim, ó. Olha o mar, olha ali, mãe, ele vende água de coco, Igual um idiota, um bobo. Eu já fui tirando minha roupa pra eu ir nadar. Aí a minha mãe falou assim, esse mar tá agitado. Só vai no fundo com o seu tio, porque se acontecer alguma coisa, ele vai te ajudar. Vou nem falar o nome dele, tio Carlos. Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu sei nadar, né, mãe? Me respeita. Até aí o dia tava perfeito. O sol fritando a pele e a água do mar na temperatura do xixi da Frozen. Quanto mais passos eu dava pro fundo, mais o mar me puxava. Eu nem tava ligando, tava com o tio Carlinho e tava... indo embora. Chegou uma hora que o meu pé não tava mais dando no chão. E o tio Carlinho, tio Carlos, falou assim, aí o mar tá muito violento. Ele falava assim que ele era fumante. Quando a onda vir, eu vou te avisar, a gente mergulha junto pra ela não quebrar na gente. As 3 primeiras ondas a gente mergulhou junto porque ele me avisou. Depois da terceira onda, veio uma gigante atrás. Aí eu fiquei lá, né, todo feliz esperando ele mandar a gente mergulhar. Ele foi nadando na direção dela e mergulhou. Aí a onda foi crescendo assim, gigante na minha frente. Não dava mais tempo de mergulhar, eu sabia que eu ia morrer. Eu abri meus braços e falei, amém. Nisso a onda quebrou em cima de mim. Entrou água no meu ouvido, no meu nariz, na minha boca, no meu olho. Fui levado numa velocidade. Na hora que eu bati no fundo, na areia, eu comecei a capotar, virar cambalhota. Nesse meio tempo, engolindo muita água. Quando a água voltou, eu tava jogado, largado na areia. Aí eu levantei, vi que eu tava todo ralado, minha sunga no pé. Eu me ajeitei, fui andando na direção da minha mãe e comecei a chorar. Minha mãe olhou no fundo dos meus olhos, alcançou a minha alma e disse, me respeita. Eu te avisei pra tomar cuidado. Aí o passeio acabou ali pra mim. Fui da praia até em casa reclamando do tio Carlos. Fiquei todo dolorido, todo machucado. Peguei trauma real. Só fui de novo depois de anos. Mas só porque eu sou pobre e moro longe da praia mesmo.